Vamos ouvir a palavra de Deus. Você que está online, você vai ouvir a palavra de Deus agora. Então, desconecte-se de tudo para que essa palavra alcance o seu coração. Não é apenas uma mera informação. A palavra é a movimentação do Espírito na sua vida. Você pode ser curado aqui agora, transformado, revigorado. Eu já vi, ninguém me contou, eu já vi pessoas entrarem arrebentadas e irem embora irreconhecíveis pelo poder da palavra. Não é por mim a oratória, é o poder da palavra. Então agora você vai ser exposto à santa palavra de Deus. Mas não deixe que ela apenas seja, uau, que legal. Deixe que ela entre, que ela penetre o seu coração. Quero ler com você um salmo muito conhecido, e é o primeiro dos salmos, Salmo 1. Vamos hoje nos debruçar sobre esse salmo. Salmo número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, o oposto, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiro, que dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Curve sua cabeça. Esse é o momento de puxar tudo da tomada, tudo. Nada mais importa agora. Não existe nenhum compromisso, nenhuma conversa, nenhuma pessoa mais importante do que esse momento. É sua função dar ao Senhor o seu coração agora. É sua função entregar a Ele a tua atenção com humildade. Senhor, nós te pedimos, fala conosco nesta manhã. Os que estão aqui, os que estão online, toca o nosso coração. Leva-nos a compreender a tua vontade, Pai. Afasta deste ambiente distrações. Afasta desse momento qualquer seta do inimigo que queira roubar a boa semente. Eu quero a boa semente. Eu preciso dela. Eu não quero viver uma vida de engano. Eu não quero viver uma vida medíocre. Eu não quero viver uma vida onde o Satanás tem acesso ao meu coração. Manipulador, mentiroso, sujo. Você não vai ter mais. Porque eu vou colocar luz sobre a minha vida agora. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Com a palavra eu me ergo. Com a palavra eu me restauro. Com a palavra eu me levanto. E é a palavra que quero. Fala conosco, Senhor. Diga graças a Deus. O Salmo 1, ele não é o Salmo 1 por acaso. Não foi um sorteio que definiu por onde os salmos começariam. O Salmo 1 é uma decisão do autor. Ele decidiu começar o Salmo com este Salmo 1. Foi uma escolha. Tem muita coisa nos Salmos. Salmo é um grande hino. A gente não diz capítulo 1, capítulo 2, porque o Salmo são hinos. São expressões da alma de homens intensos. Davi escreveu salmos, a maioria deles. Moisés também tem salmos registrados aqui. Tantos outros. Mas o livro de Salmo, antes das guerras começarem a ser mencionadas, antes das lágrimas, tem muitos que registram choro, pranto, antes de mostrarem as perseguições, os conflitos familiares de Davi, antes de salmos de gritos de socorro, socorre-me Deus. Deus começa o salmo colocando todo homem diante de uma escolha. Sim, o Salmo 1 é uma escolha.
durante toda a jornada dos 150 salmos que estão na sua Bíblia, aproximadamente 2.400 versículos tem o livro dos Salmos. A Bíblia vai tratar basicamente dois tipos de pessoas. Dois tipos: o justo e o ímpio. E o ímpio é aquele que escolhe um caminho de desobediência, e o justo é aquele que escolhe o caminho da obediência. O justo escolhe uma vida com Deus, o ímpio escolhe uma vida sem Deus. E o Salmo 1 está aqui estrategicamente, como se ele iniciasse o Salmo abrindo uma avenida e colocando todos nós nesta avenida, e logo surge uma bifurcação, onde dois caminhos são apresentados. E todo homem tem que fazer uma escolha. É como se Deus dissesse: agora você escolhe quem você é. Você escolhe. Logo lá no Salmo 3, começam as tribulações mostradas nos Salmos. Logo no Salmo 4, 5, 6, você já vai ver Davi chorando, sendo perseguido. Logo você vai perceber traições, mas o Salmo 1 não fala disso. O Salmo 1 decidiu mostrar quem é justo e quem é ímpio. E mostrar que quem é justo, Deus, quando esse justo atravessa tribulações, Deus está com ele. É isso que o Salmo 1 está mostrando. Quando o justo passa por problemas, Deus está com ele. Mas quando o ímpio decide viver como ímpio e entra nas tribulações, Deus não está com ele. Eu sei que é muito popular a gente ouvir qualquer pessoa que nunca fez nada em relação a Deus falar bravatas, por exemplo: Deus está comigo, Deus está comigo, como se Deus fosse um qualquer, sabe? Como se Deus fosse uma garota de programa, como se Deus fosse uma pessoa que você paga alguma coisa e compra o tempo dele. Você paga, você flerta com ele e ele vem correndo como um cachorrinho com a língua para fora, dizendo: eu quero estar com você. Não, Deus não é isso. Ele está dizendo: existem dois caminhos, você escolhe, e dependendo da tua escolha, definirá a relação que eu tenho com você. E aí o Salmo 1 começa assim: como é feliz ou bem-aventurado o homem que não. Uau! Como é feliz o homem, ou bem-aventurado o homem que não. Repare nisso, a Bíblia começa dizendo que existe uma felicidade que surge do não. Uau! Isso para mim e para você é um grande problema, porque a maioria de nós diz que a felicidade está no ter, a felicidade está no conquistar, no vencer. E o Salmo 1 começa: bem-aventurado, feliz é o homem que não. Não. Sim, existem felicidades que nascem do não. E muitos têm dificuldade em dizer não. O salmista diz: feliz quem não. Ai, pastor, mas eu não quero magoar pessoas. Existe um tipo de felicidade que nasce do não. Está aqui na sua Bíblia. Está aqui. Durante toda a Bíblia, a palavra não aparece centenas de vezes. É muito comum, porque há coisas que, se você não recusar, você não vive o propósito. Simples assim. Mas eu gosto, mas tem que recusar. Mas não é bom porque vão pensar errado de mim. Tem felicidade que depende de um não. Não aceitar, não se submeter. Mas vou ter conflito. Se o conflito é para um não que Deus espera de mim, esse conflito será uma bênção na sua vida. Esse conflito será uma maravilha.
Quantos nãos estão entalados na garganta? E se você começar a se posicionar, a felicidade de verdade vai começar a vir na sua vida. Quantos nãos? Quantos? Você sabe, o Espírito está falando com você agora. Eu não tenho a mínima noção de como é a sua vida. E eu nem preciso ficar dando um monte de exemplo aqui. O próprio Espírito Santo está falando com você agora. Você sabe que não é no sim, é no não. É no limite que você vai colocar. É na ruptura que você vai ter. E aí ele começa a dizer quais são os nãos. Ele vai dizer o primeiro: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é inteligente, como é especial, como é uma mente boa, aquele camarada que não segue o conselho dos ímpios. Fala comigo, tudo começa com um conselho. Tudo começa com um conselho. E como tem gente conselheira, como tem pessoas que entendem de tudo, que estão prontas a ouvir você e logo derramar sobre você um conselho. Mas antes de alguém se perder num caminho, alguém se perdeu numa voz errada. Antes de alguém entrar numa rua ruim, alguém ouviu uma informação errada. Antes de cair num lugar perigoso, alguém ao longo da estrada falou: vira à direita ali. E o texto diz: não ouça o conselho dos ímpios. Antes de ouvir o que se fala, veja quem está falando. Quem está falando? Que autoridade espiritual essa pessoa tem para dar um conselho que vai direcionar a tua vida para algo que vai refletir sobre tua geração, tua profissão. Nem toda boa intenção é uma intenção de sabedoria. E Satanás sorrateiramente entra em pessoas que aparentemente dizem gostar de nós, mas não têm compromisso com Deus. Aí você pode dizer: que absurdo, pastor. A Bíblia está dizendo: não ouça. Não foi assim no jardim do Éden? Não foi assim com Adão e Eva, que estavam lá na companhia de Deus, num lugar perfeito, não tinha doença, não tinha desemprego, não tinha traição, não tinha nada. O lugar era perfeito. De repente vem a serpente, toda a sorrateira. Não começou com pecado, começou com uma conversa. É uma conversa boba, uma conversa ingênua, uma conversa que não tem nada a ver, uma conversa que leva a gente a ouvir: mas quem é que está falando comigo? Quem é que está me direcionando? Espera aí, eu tenho que parar e pensar. É uma serpente, pô. Até ontem sempre foi Deus. Até ontem sempre foi a voz de Deus. Sempre soube como é o timbre da voz de Deus. Sempre soube qual é a sensação que tenho quando escuto Deus. A voz de Deus é uma voz diferente, é uma voz inigualável, é uma voz que renova, é uma voz que me põe em pé. E agora eu estou aqui batendo papo com serpente. E serpente está me mandando fazer algumas coisas, mudando os meus hábitos. Tudo começou quando a serpente disse: ei Adão, ei Eva. Na verdade foi com Eva primeiro. Ei Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Algo que vem colocar dúvida. O diabo sabe, se ele dominar o conselho na sua vida, ele domina o seu caminho. Se Satanás colocar pessoas erradas para encher a sua cabeça de conselhos, ele domina o seu caminho. Ele não precisa matar você, ele não precisa roubar seu carro, ele não precisa plantar droga, não, ele não precisa usar traficante. Ele só precisa colocar bons conselheiros. Bons conselheiros da Capitolândia na sua vida. Bons conselheiros com fala mansa, com cara de intelectual. E aí você vai começar a achar assim, ó: nossa, aquele pessoal da igreja é um bando de burro. Inteligente é aquele meu amigo. Inteligente é aquela minha amiga. Esse pessoal que vai para a igreja não sabe de nada. Inteligente é aquele pessoal lá da Faria Lima. É aquele pessoal, nossa. Aí você vai se deslumbrar pelas salas chiques que vai entrar. Antes de seus olhos brilharem, lembre da palavra: quem é que está entrando na minha cabeça? Não ouça conselho de ímpios. Não precisa ser mal educado, mas não deixe que aquilo que eles falem penetre no seu coração. Aí o texto continua: além de não ouvir o conselho do ímpio, Davi diz, o salmista diz: não imite a conduta do pecador. Agora não é mais um conselho, agora é um caminho. Agora ele está dizendo, além de não ouvir, cuidado para não fazer o que ele está mandando você fazer. Repara no movimento. Primeiro, conselho, não ouça o conselho. Segundo, não ande no caminho. Conselho, caminho. Eu ouço, logo os meus pés se movem.
Primeiro me influencia, logo eu estou praticando aquilo que ele me influenciou. Primeiro ele enche minha cabeça, logo eu estou fazendo o que ele mandou eu fazer. É tão natural. Não ouça, não ande. Não ouça, não ande. Ninguém se perde de repente. A gente se perde cedendo a uma ideia que no começo é meio estranha, mas a pessoa insiste, e a gente vai cedendo, a gente vai falando, e de repente, aquilo que era só no ouvido, meus pés estão fazendo. Quantas casas estão acabadas por isso? Quantas empresas estão acabadas por isso? Quantas igrejas? Porque as pessoas se infiltram. Ninguém se perde de repente. É um conselho errado, é uma decisão errada. Quando existem esses golpes financeiros, golpes de pirâmide, golpes de jogos, o que os marqueteiros fazem? Eles não estão preocupados só em postar na internet. Eles precisam de pessoas que entrem na estrutura e sejam convencidas de que aquilo é bom. E essas pessoas vão compartilhar com suas famílias, vão compartilhar com outros, e eles vão ter ganhos no começo. Lembra da coqueluche de Telex Free, Bibon? O pessoal alugava salas comerciais, alguém entrava com uma Ferrari, com um Porsche, aí vinha um camarada lá, que nunca foi nada na vida, de repente o camarada está andando de roupa de marca, e aí um monte de gente ali, trabalhador, sonhando em ficar rico, sem trabalho. Isso é o pior de tudo. Mas ali um vai convencendo o outro, porque vai dizendo: olha, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Mas ninguém consegue fazer conta, ninguém consegue parar e pensar o óbvio. Como é que esse negócio vai pagar lucro para todo mundo, se ninguém está produzindo nada? Como é que um negócio desse vai pagar renda para todo mundo, se é o mesmo produto o tempo todo? Não fecha a conta. Mas eu tenho um conselho do ímpio, e aí agora eu volto para casa, abro minha conta bancária, faço Pix, mando o dinheiro para todo mundo, e vou ganhar dinheiro, limpo a minha conta, limpo o dinheiro de anos. Por quê? Ouvi o conselho do ímpio, e agora eu estou andando no caminho do pecador. Porque não choca, agora é normal. E aí vem o terceiro. Primeiro, você não ouve o conselho dos ímpios. Depois, você não anda no caminho dos pecadores. E o terceiro, não senta na roda do escarnecedor, não senta na roda do zombador, não senta numa mesa de gente que não vale nada, de gente que não tem caráter, de gente que não tem vida. Mas pastor, é só jogar conversa fora. Não senta, porque uma vez que você senta, você não levanta mais. Uma vez que você senta, aquilo é uma praga, aquilo infiltra em você, aquilo entra em você, aquilo cria em você uma dependência, como uma droga. Você precisa dessa conversa suja, você precisa, é como se fosse uma dependência química. Eu tenho que falar com essa pessoa, eu tenho que saber o que está acontecendo. E lembra, primeiro você ouve o conselho do ímpio, depois você anda com o pecador, depois você senta. Ouve, anda, senta. Repita comigo: ouve, anda, senta. Ouvi, andei, sentei. Sentar significa permanência. Eu fico ali agora. É isso. Tudo isso se trata de felicidade. Como é feliz o homem que não ouve o conselho do ímpio, não anda no caminho do pecador e não senta, não fica ali. Repara no tripé do diabo: conselho, caminho, assento. Conselho, caminho, assento. Eu não sei que fase você está, mas está na hora de identificar. Eu não sei se você está só ouvindo, ou já está andando, ou já sentou. É assim que muita gente se perde. Não é numa explosão, não é numa tragédia, não é numa pessoa endemoniada com as mãos para trás. Não. É ouvindo, andando e sentando. O que você está ouvindo? Quem é que você está ouvindo? Quem é que você, quando está mal, ouve? É a palavra? É a palavra? É alguém que tem vida no altar? Ai pastor, mas na igreja, esse é o discurso daquele que não quer ouvir quem Deus quer que ouça. Mas na igreja, você acha que todo mundo presta? Não presta, mas tem gente que presta. Se você aprender a procurar quem presta, você vai achar. Esse negócio de que não vale nada ouvir quem está na igreja, porque quem está na igreja também não presta. Tem gente que não presta em tudo quanto é lugar, mas aquele que você procura, você acha. Se você procurar gente boa, você vai achar. Se
Se você procurar gente de oração, você vai achar. Se você procurar gente de caráter, você vai achar. Se você procurar gente que paga preço, você vai achar. E eu quero liberar uma palavra: você não vai negociar sua felicidade mais. Nós vamos sair dessa reunião entendendo que tem uma promessa de Deus para nós. Uma promessa. Aí o texto muda. Ele começa falando: não ouça o conselho do ímpio, não anda no caminho do pecador, e não se assenta à roda do escarnecedor. Não se senta no lugar que falem mal dos outros. Aí ele vai dizer ao contrário, o oposto. O que você faz? Ao contrário, isso é poderoso, porque Deus não só nos chama para abandonar as coisas, Deus nos chama para entregar algo maior. Não é só não conversar com o ímpio, não é só não andar com o pecador, não é só não. É dizer o seguinte: não faça isso, mas eu tenho algo muito mais poderoso para você. Eu tenho algo que vai mudar a sua vida, eu tenho algo que vai revolucionar o seu coração. E ao contrário, ao invés de você ouvi-los, andar com eles, sentar com eles, tenha a sua satisfação na lei do Senhor, tenha a sua satisfação nas normas do Senhor, tenha a sua satisfação na conduta do Senhor. Vão rir de você, vão zombar de você. Veja, a Bíblia não diz leia só, a Bíblia diz tenha o seu prazer na lei do Senhor. Fala comigo: prazer. Tenha prazer em mim, tenha prazer na minha presença, tenha prazer na minha palavra, tem prazer. É uma mudança que Deus faz não apenas no comportamento da gente, não é andar sem olhar para o lado, não, mas é no coração. E Ele vai dizer: tenha prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. De dia e de noite. Uma vida de permanência. Queridos, quanto que a nossa vida pode mudar se nós permanecermos na fé. Não é fácil permanecer na fé. Há muita luta, há muita distração. Nós temos pressa para ver acontecer. Mas Deus está convidando você, porque não é um encontro ocasional, é um encontro contínuo. É de dia e de noite. É acordar com o Espírito Santo e dormir com o Espírito Santo. É entrar em lugares agradáveis com o Espírito Santo e é entrar abraçadinho com Ele nos lugares totalmente desagradáveis. É ter uma presença que alguns vão dizer é uma força, é uma luz, chame do que quiser. É o meu Espírito Santo que caminha comigo, de dia e de noite. De dia e de noite. É ter uma mente blindada para não distrair, para não perder nenhuma temporada da minha vida. E a palavra diz que o justo tem Deus de dia e tem Deus de noite. Deus está na sua noite também. Deus está nas suas incompreensões também. Se você tiver coragem hoje para dizer os nãos que precisam ser ditos, para aquilo que está ouvindo, para o caminho que está andando e para o lugar que está sentando, você vai ver Deus na sua noite também. Você vai ver Deus na sua noite, uma noite que vai ser irradiada pelo poder de Deus. Deus da luz e Deus do secreto, Deus do dia bom e Deus do dia mau, Deus do dia que eu estou muito feliz e Deus do dia que estou abatido, Deus do dia que tenho respostas e Deus do dia que não tenho respostas. Deus fiel. E aí nesse momento a Bíblia diz algo tão incrível, tão poderoso: dia e noite. Repita comigo: dia e noite. Dia e noite. Eu amo esse texto porque a Bíblia diz que esse que ouve dia e noite será como árvore plantada à beira das águas. Não é uma árvore que nasceu ali. Tem terrenos que a gente compra e tem uma árvore ali. A gente não sabe de onde veio. Mas o texto não diz tem uma árvore. O texto diz tem uma árvore plantada. Fala comigo: árvore plantada. Se a árvore foi plantada, ela não nasceu do acaso. O jardineiro foi lá e disse: eu quero uma árvore aqui. Esse é o lugar de ter uma árvore. O justo é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. O justo não vive de acaso. O justo não vive de sorte. O justo é alguém movimentado estrategicamente por Deus, onde a sua vida será e terá resultados estratégicos por Deus. É uma árvore plantada intencionalmente. É como se Deus falasse: eu quero meu filho aqui, trabalhando aqui, morando aqui. Não é só vivendo o acaso, não é só vivendo de anúncios, mas é entendendo que terá uma vida estratégica. Deus tem lugares estratégicos, porque não é uma árvore que surge porque o passarinho pegou, não, é o jardineiro que plantou, aquele que medita e tem prazer na lei do Senhor. Fala comigo: árvore plantada.
plantada em propósito, plantada em destino, plantada em fonte. Isso é tão poderoso porque tem pessoas desesperadas para encontrarem sua identidade, desesperadas por uma autoafirmação, e Deus está dizendo: comece a ter compromisso comigo, que eu planto você. Não vai ter esforço da sua parte, eu planto. Eu creio no que estou pregando aqui, eu creio, porque, meu irmão, se eu dependesse só da matemática, eu não estaria aqui. Se eu dependesse só dos homens terem piedade para me dar uma nova chance, eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque o Senhor me plantou. Deus plantou você, não é acaso, não é sorte, não há nenhum movimento que Deus erre. Há uma presença que nos cura. Fala comigo: árvore plantada. Aí sabe o que ele vai dizer? Além da árvore ser plantada, está no salmo que li: dará o fruto no tempo certo. Fruto no tempo certo. Não é frutificar quando estou desesperado. Quer comer manga verde? Depois não reclama da dor de barriga. É fruto no tempo certo. Fruto no tempo certo. Olha que coisa poderosa. Não diz que o fruto dá aleatoriamente. Não diz que o fruto dá no desespero. O fruto dá na estação que tem que frutificar. Porque gente boa tem que dar certo na fase certa. Porque não tem coisa pior do que gastar energia numa fase errada. Não tem coisa pior do que suar a camisa e não ter resultado. Não tem coisa pior do que gastar e ver que não gastou nada. Existe um tempo certo para os frutos virem. Existe um tempo certo para a estação chegar. E a Bíblia diz que aquele que medita na lei de dia e de noite, você pode fazer o que for, Deus não vai deixar você romper no tempo errado, porque Deus não vai fazer você desperdiçar recurso. A Bíblia diz que Deus computa o tempo da nossa vida. Há processos que vêm de pessoas, mas tem processos que vêm de Deus. Tem lutas que ninguém sabe. Deus está falando: eu estou te segurando no secreto, porque não é agora. Calma, filho. Você está dizendo: Deus me revela. Deus fala. Você está ansioso porque você é tonto. Eu já falei que cuido de você. No tempo certo vai acontecer. Mas pastor, a Bíblia diz que o fruto dará no tempo certo. Então se você está numa fase de lágrima, continua chorando, mas não peça para Deus acelerar. Por favor, você não sabe do que está falando. Você está numa fase de angústia, aguenta essa angústia. Essa angústia não é maior que você. Essa angústia tem o tamanho certo para a tua resistência. Só não peça para Deus acelerar. Há um fruto que virá no tempo certo. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você deveria, ao invés de ficar perguntando quando, deveria olhar para o céu e dizer: eu estou muito bem plantado, viu? O diabo tentou e não conseguiu, tentou me matar e não conseguiu, tentou me destruir e não conseguiu. Você não é uma árvore plantada num lixão. Você não é uma árvore plantada no fundo de uma casa. Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Tem água fresca, tem brisa, tem nutriente. Deus não te largou no fundo da casa esperando que alguém vai lá adubar. Ele pôs você num jardim regado, num jardim fechado. Você é uma árvore escolhida por Deus. E Deus manda dizer: aleluia. Deus manda dizer: fique firme que o fruto vai aparecer. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas para de desespero, vai aparecer. Vai aparecer, e não vai aparecer quando alguém ligar para você e dizer: agora vai, hein? Agora eu estou vendo que é a sua forma de virar. O camarada quer arrancar dinheiro de você, tonto. O camarada quer se aproveitar de você, bobinho. Você tem que entender que aquilo que vem de Deus para você não negocia o tempo que Deus tem na sua vida. Não quebra a sua comunhão, não quebra o prazer na palavra. Ai pastor, me ajuda, porque desde que apareceu essa oportunidade eu não tenho mais tempo de orar. Capeta. Pai, pastor, desde que me colocaram nesse projeto eu não tenho mais tempo de clamar. Capeta. Pastor, desde que Deus colocou esse plano na minha vida eu não tenho tempo para ir para a igreja. Capeta. Porque a árvore que Deus planta, ela está junto ao ribeiro de água. Não, Deus não planta árvore em deserto. Deus não planta árvore em lixão. Deus não planta árvore em manicômio. Deus não planta árvore em lugar que ninguém entende. Deus planta árvore junto ao ribeiro de águas. Você não está no terreno baldio, você está no plano de Deus. Calma, vai dar certo. Vai dar certo. Porque te abates, ó tua alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu sou uma árvore plantada. Eu não sou qualquer coisa. Eu não sou pé de chuchu. Eu não sou mato. Eu sou árvore plantada por Deus. Pode não gostar, mas vai ter que respeitar. Eu sou árvore. E sabe o que a Bíblia diz? Além do fruto dar no tempo certo, o salmista vai além. Sabe o que ele diz? As suas folhas não murcham. A árvore pode atravessar estações difíceis.
calor, vento, frio, mas ela não seca. Está na Bíblia. Você crê na Bíblia? Não precisa crer em mim, crê na Bíblia. A folha não murcha, porque o clima aqui está uma loucura, vento, frio, calor, mas ela foi plantada junto a uma fonte que não para, 24 horas, ela foi plantada junto ao ribeiro de água. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode até sentir o clima aqui fora mudar, mas a fonte não vai deixar estragar aqui dentro. Você não vai enlouquecer, você não vai quebrar. A alegria vai estar no teu rosto todos os dias da sua vida. A unção do Espírito Santo vai irradiar a sua mente, porque o clima muda, mas a folha não vai cair, porque o que sustenta a folha não é o clima, é o que está jorrando nas raízes. E eu quero convidar aqueles que estão abatidos a se erguerem nesta manhã. Aqueles que estão muito cansados, pastor, cansado porque você tem que dizer não ouço mais o ímpio. Para de entregar teu WhatsApp para quem não presta, teu ouvido para quem não te ama e tem compromisso com Deus. Para de andar em caminhos de depressão e ansiedade. Sai dessa mesa que você sentou. Nunca foram pessoas que te sustentaram. Plantado, o fruto no tempo certo, a folha não cai. E aí ele termina dizendo sobre a árvore, fala comigo: tudo que ela faz prospera. É interessante que o texto não fala tudo que imagina, tudo que sonha, tudo que fala. O texto diz: tudo que ela faz prospera. Tudo que faz. Porque tem momentos em que Deus abre uma estação na vida de alguém, que Ele vai dizer: agora você vai lá e faz. Tem tempo de sonhar, de planejar. Tem tempo, mas tem tempo que é para ir para cima, para frente, para construir, com medo mesmo. O que prospera está no que eu faço. Se você não faz, você não prospera. A prosperidade está no fazer. O que é que você vai construir esse ano? Que projeto grandioso você está envolvido? Você está esperando Deus fazer alguma coisa? Que grande obra você está envolvido? Que aponta para Deus, que abençoa pessoas, que prospera a sua vida, não só financeiramente. Você está esperando o quê? Eu estou esperando a prosperidade. Pois bem, a Bíblia diz que Ele prospera tudo que faz. Você não está fazendo nada, você não vai prosperar em nada. Que movimento? Cada vez menos. Menos movimento, menos ação, menos fé, mais abatido, mais no canto, menos palavras, mais atrofiado. Mas e o pecado? O pecado você perde perdão, Deus te perdoa. Mas é a minha reputação com os homens, a sua reputação com os homens, você endireita a tua vida, que o tempo apaga o que você destruiu e Deus constrói uma nova identidade. Mas e a opinião dos outros? A opinião dos outros é assim: uma sexta-feira eles gritam Hosana e na outra sexta-feira eles gritam crucifica. O homem é assim, o homem joga com a torcida. Você não foi chamado para viver de torcida, você foi chamado para cumprir a vontade de Deus. Mas e a doença? A doença é o seguinte: a doença você vai doente mesmo, porque Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. Você tem que ir. Ele prospera quando você faz, aonde suas mãos estão comprometidas. Você não está fazendo nada, você só fica o tempo todo alimentando a ansiedade, engordando, comendo, bebendo, nutrindo a emoção, fumando, vivendo a vida dos outros, consumindo página de fofoca o tempo todo. Pare, vá ser plantado por Deus. Tenha uma vida em Deus, que você vai ver que Ele está com você sim. Ele está. Mas o salmo não termina aí. Essa é a árvore. É aquele que não ouve, não anda, não senta, mas medita e tem prazer na lei dia e noite. E aí está plantado, tem fruto, tempo certo, a folha não murcha e tudo que faz prospera. Mas aí a Bíblia diz: não é o caso dos ímpios. Não são assim os ímpios. Os ímpios não trabalham assim. Eles podem parecer fortes, eles podem parecer felizes,
mas ímpios não têm raízes. Ímpios não têm um ribeiro de água que corre ao lado deles. Então eles vivem de compra, eles vivem de paixões, eles vivem de amores, de elogios, estão dependentes de homens. Por isso que tem tanta gente arrebentada nesse mundo hoje, porque se submete a uma humilhação, porque não sabe beber das águas de Deus. E o Salmo diz que os ímpios, porque não tem fonte, são como palha. O vento leva, o humor dos outros leva, a cara feia dos outros leva, uma porta de emprego. Eu já fui mandado embora. É difícil ser mandado embora. Mas espera aí, uma coisa é ser difícil, outra coisa é me matar. Uma coisa é entender, poxa, que chato, estou preocupado. Outra coisa é dizer, vou passar fome. Toma vergonha na sua cara. Você acha que o Deus que você serve vai te deixar passar fome? Quando foi na sua vida? Desde que você entregou a sua vida a Jesus. E eu desafio um crente fiel aqui a Deus que passou fome. Davi disse, eu fui moço e eu sou velho, nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Você está de brincadeira, você está de brinques comigo. O ímpio é como a palha, depende do vento, depende do humor, depende da economia. Mas o justo não é palha, o justo é árvore. O justo está plantado, o justo tem raiz, o justo tem água, o justo tem fruto, o justo tem continuidade. Olha, meu irmão, ao longo da minha vida cristã, eu já dei tchau para muita gente, mas eu não saí de onde Deus me plantou. Você quer viver uma vida próspera, seja permanente. Qual é o segredo do sucesso? Constância. Não é constância com a sua teimosia, não é constância com a sua maneira de ver, porque Deus pode mudar as tuas ferramentas, Deus pode mudar teu estilo. É constante na presença, é constante na presença. Se você for constante na presença, ninguém quebra você, ninguém mata você, ninguém destrói você. É constante na presença. Você é constante em coisas que não tem que ser, está insistindo em coisas que já foi. Você deveria agora ser constante na presença. Eu estou aqui, eu não saio. Você vai ver começar fruto pipocar de todo lado, é fruto pipocar de todo lado, é na estação própria. Não perco dinheiro, não sou feito de trouxa, não fico gastando dinheiro com coisa idiota. Eu estou em pé. E você? A minha folha não murcha. Todo mundo tem a doença que eu tenho, e você? Eu estou super bem. Deus é a minha força. Deus não priva você do calor, Deus não priva você do vento. Ele só está dizendo, não é deles que virá a tua aparência virá da fonte. Tua cara não é definida pelos homens, tua cara é definida pela fonte. Teu humor não é definido pelos outros, teu humor é definido pela fonte. A qualidade do teu dia é pela fonte, a fonte. Mas o ímpio é como a palha. E aqui eu encerro dizendo que o Senhor, Ele aprova o caminho do justo. Sabe o que significa? Deus conhece cada passo, cada decisão de um justo. Até aquelas que a gente toma, que as pessoas torcem o nariz para a gente. Você está louco? Não é bem assim não. Você vai virar fanático, você vai virar fanática. Que é isso? Cada decisão, cada renúncia. A Bíblia diz que Deus começa e conhece o caminho do justo. E principalmente cada momento que você diz não. Talvez a sua felicidade só não chegou ainda porque você não teve coragem de dizer um não. Não anda, não ouço, não sento. Não ouço, não ando, não sento. Alguns dizem que ser crente é fácil. Não é. Dizer não para alguns é as coisas mais difíceis que tem. E talvez você está dizendo hoje, pastor, mas é difícil. Parece que todo mundo anda e eu fico. Parece que todo mundo fica e eu tenho que ir. Eu estou sempre na contramão e Deus está dizendo, fica tranquilo, eu estou computando o tempo. Eu estou contando os dias. E o seu tempo certo vai chegar. Vai chegar. Vai. Jesus um dia está em casa e os irmãos dele falam assim, ei Jesus, está tendo a festa lá em Jerusalém, vai lá se mostrar. Se você não for, ninguém vai acreditar em você. Jesus olha para eles e fala assim, para vocês qualquer tempo é tempo, para mim não. Para mim não chegou minha hora. Você não é qualquer um. Para o ímpio, para quem é palha, qualquer dia é dia. Para nós não, tem o dia certo. Eu não quero uma bênção no tempo errado, eu quero a bênção no tempo certo. Eu não quero ganhar um carro com 3 anos de idade. Eu quero ganhar um carro quando tiver 18. É ou não é? Eu não quero ganhar um presente que eu não posso usar.
Eu não quero ganhar algo. Eu não quero. Eu quero no tempo certo. Porque no tempo certo você vai saber aproveitar do jeito certo. Então hoje a pergunta do Salmo 1 é simples, para eu encerrar. Quem você escolhe ser? O justo ou o ímpio? Quem? Essa decisão é sua. E eu não preciso trazer aqui uma lista de coisas. Você sabe o que é. Você escolhe ser uma palha ou uma árvore? Quem você escolhe ser? A decisão é sua. Eu, Diego, quero ser uma árvore. Não é sobre perfeição, mas é sobre estar plantado, permanecer e ver frutificar. Eu vejo na minha vida Deus me dar frutos no tempo certo. Eu vejo coisas que eu nunca imaginei viver acontecendo, porque eu escolhi permanecer. Eu escolhi não ficar chorando, eu escolhi permanecer. Eu vejo os presentes de Deus. Você vai viver isso. Você vai viver o cuidado de Deus. Eu queria que você mesmo sentado levantasse um pouco as suas mãos assim, fechasse os seus olhos. Repita comigo: Senhor, ajuda-me a sustentar a minha decisão. Não é fácil dizer não. Não é fácil romper. Não é fácil andar sozinho. Mas eu prefiro andar com Deus. Planta-me novamente, Senhor. Fortalece-me novamente, Senhor. E faz de mim uma árvore que dá o tempo, o fruto no tempo certo. Que as suas folhas não caem. E tudo que eu fizer, vai apertando as suas mãos assim, ó, fala: tudo que eu fizer prosperará. Porque eu não ando no caminho dos ímpios. Eu não ouço o conselho dos pecadores. Eu não me assento na roda de escarnecedor. O Senhor é o meu prazer. O Senhor é a minha alegria. Você pode se colocar em pé um instante. Coloque-se em pé. Essa palavra requer de nós uma decisão. E eu quero orar com você. Eu me preocupo muito quando a pregação é uma palestra. E ele diz assim: ah, legal. Eu vou ver o que eu posso fazer da minha vida para tentar fazer o que o pastor falou aí. Mas não é uma palestra. É Deus falando com você. Alguns estão cobrando performance de árvore e vivendo como palha. Então nós vamos orar agora, pedir a Deus que nos dê força para organizar a nossa vida, organizar nosso ouvido, organizar os nossos passos e organizar o lugar que a gente se assenta e permanece. Um dia falaram assim: pastor, meus amigos falaram que eu mudei, porque desde o dia que eu parei de beber, eu não vou mais na casa deles. Eu disse: ótimo. Agora você fala assim: se vocês realmente forem meus amigos e vocês tiverem saudade da minha companhia, olha que bacana, a gente se encontra na cafeteria da Lírio. Vamos tomar um café e vamos ficar no culto. Porque se o que me une a você é a capacidade de sentar e tomar cerveja e falar bobagem, eu não quero ter esse vínculo com você. Eu quero gostar da sua companhia. Tem lugares que você tem que começar a dizer não, para essas pessoas entenderem que você virou uma árvore e que elas precisam seguir o caminho que você está seguindo para serem transformadas. Você não consegue salvar seus amigos agradando a eles nos hábitos deles. Você só vai conseguir salvá-los se você mostrar que você é feliz diferente, que Jesus te completa. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha vergonha de mostrar para eles que você mudou. Mude. Diga: ó, eu não vou. Por quê? Porque eu não vou em lugar que tem bebida. Nossa, mas você é chato. É, mas eles vão reparar em você. Eles vão observar você. Eles vão observar como é que você anda, como é que você fala, como é que você cria seus filhos, que marido você é, que esposa você é. Eles vão dizer: eu quero também. Vale a pena ser árvore plantada. Curve a sua cabeça. Deus, planta-os agora. Peça ajuda do Espírito Santo para fazer as mudanças. Chama o Espírito Santo agora.
Fala: Espírito Santo, eu ouvi, mas eu não tenho condição sozinho de fazer. Então vem até a mim agora. Chama a presença de Deus. Deixe que essa presença entre em você. Sozinho você não tem força, tenho certeza disso. Eu também não tenho, mas o Senhor é. E nós não somos palha. A gente não fica voando por qualquer ventinho. Não, nós somos árvore plantada. E Deus vai nos plantar em lugares estratégicos. A minha vida profissional vai ser plantada no lugar estratégico. A minha família vai ser plantada no lugar estratégico. Os meus dons serão plantados no lugar estratégico. O meu relacionamento vai ser plantado no lugar estratégico. Eu não quero qualquer um, não. Eu quero alguém que Deus plante na minha vida. Eu não quero qualquer porcaria, não. Eu quero uma pessoa de Deus ao meu lado. Eu quero alguém plantado ao meu lado. Por quê? Porque eu não vou mais ouvir, eu não vou mais andar, eu não vou mais sentar nesses lugares. Eu estou me levantando agora. Eu estou me restaurando agora. Eu creio, o meu prazer é o que Deus tem prazer. Eu quero ter nojo de tudo que Deus tem nojo. Eu quero ter nojo de tudo que Deus tem nojo. Eu estou me levantando agora para ter prazer na presença dEle. Um prazer que toma a minha mente, um prazer que toma os meus olhos, um prazer que toma o meu corpo, um prazer que me faz frutificar no tempo certo. Eu não vou enlouquecer, eu não vou acordar de madrugada mais, eu não vou ficar correndo pela casa como alguém desesperado. Eu vou voltar a viver cabeça erguida, barriga murcha, peito para fora, olhar para fora e dizendo: Deus vai me fazer frutificar no tempo certo. Eu estou plantado, eu não vou dar chilique, eu não vou morrer, eu não vou fazer escândalo, eu vou frutificar. Eu convido você a glorificar o nome do Senhor. Se você tiver prazer nele, Ele te planta. Se você tiver prazer nele, Ele te planta. Você não é palha. Não, você não é palha, você não é palha. Eu convido você agora a dizer: me planta, Senhor. Me planta, Pai. Me planta, meu Deus. Me planta junto à Tua presença. Me planta junto ao ribeiro de águas. Me planta, Espírito Santo. Me planta, eu quero viver. Me planta para ter uma vida nova. Eu não quero mais viver como palha. Palha qualquer um assopra e leva. Não, eu quero ser árvore plantada. Uma árvore plantada na Tua presença. Uma árvore plantada no Teu altar. Uma árvore plantada na vida de Deus para mim. Frutos do tempo certo. Folhas que não murcham. E tudo que eu fizer prosperarei. Eu declaro que onde você colocar as tuas mãos, vai ter prosperidade. Eu declaro que onde você colocar a tua mão, negócios que nunca deram certo vão frutificar e prosperar. Eu declaro que você vai entrar em ambientes que foram amaldiçoados, e você entrou lá, vai ter bênção de Deus. Tudo que você fizer, e tudo vem do movimento. Fala comigo: movimento. Eu declaro uma ação de Deus no teu interior agora por movimento. Fecha os teus olhos, o Espírito Santo vai fazer algo em você. Movimento. Toda a paralisia é arrancada da tua vida agora. Toda a preguiça, toda a intimidação. Você que está numa fase de espera, Deus está dizendo: tudo que você fizer, tudo que você fizer, tudo que você fizer, tem que fazer, varão. Tem que fazer, tem que ir para cima. Vai para cima agora, tudo que você fizer. Mas antes você foi com o conselho do ímpio. Antes você foi no caminho do pecador. Agora você vai plantado, agora você vai plantada. Agora é diferente, agora tem um novo brilho, agora tem um novo olhar. Agora as fases ruins não te mexem mais. Agora a cara feia não te para. Agora você está plantado. Lei do Senhor, lei do Senhor. Vai dando glória ao nome de Jesus enquanto eu oro por você. Vai dando glória porque tem sentenças sendo quebradas aqui. Tem decretos malignos sendo rasgados aqui. Vai orando, vai dando glória, vai buscando a presença. Vai declarando: me planta, Senhor. Eu sou um pastor plantado na presença do Senhor. Você é uma ovelha plantada na presença do Senhor. Eu declaro agora liberações sobre a tua casa, liberações sobre o teu trabalho. Eu declaro agora liberações sobre a tua mente, em nome de Jesus. Você não é palha, você não pode ser palha. Tem que ter coragem. Coragem para avançar, coragem para ir para cima, coragem para prosperar. Coragem, 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 coragem para sentir o gozo do Espírito Santo. Coragem, coragem. Eu não sou palha, eu sou árvore. Eu não sou palha, eu sou árvore. Eu não sou palha, eu sou árvore. Vai dizendo isso para você: eu não sou palha, eu sou árvore. Vai repetindo: eu não sou palha, eu sou árvore. Estou plantado por Deus. E a minha oração, olhe para mim um instante, é que Deus te dê personalidade. O texto diz: como árvore plantada. O seu destino está nas mãos de Deus. Não deixe ninguém ter dó de você.
Não deixe aqueles olhares caridosos dizer: eu vou ver se eu posso te ajudar. Escute, seja educado, diga obrigado, mas vá para sua casa dizendo: eu sou árvore plantada, Deus vai me plantar. Quando você for comprar alguma coisa e não deu certo, sacode a poeira, porque talvez não seja esse terreno que Deus quer plantar você. Cure-se rápido. Eu quero declarar essa unção: você vai se curar rápido. Quando os urubus vierem: amiga, vamos conversar, não deu certo lá, né? Não vou conversar nada, eu estou super bem, já estou pronto para outra. Não, vamos tomar um café, vamos conversar. Amigo, não foi legal, né? O negócio lá que aconteceu, o jeito que você saiu de lá. Não, do que? Nem lembro mais, eu já estou em outra. Eu sou árvore plantada, meu irmão. As minhas folhas não caem e o meu fruto dá no tempo certo. Olha, eu não sou movido pelo que fazem comigo, eu sou movido pelo riacho que não para de jorrar aqui do meu lado. Você já percebeu que tem um riacho jorrando aí do teu lado agora? Tem aqui do meu lado aqui, já percebeu? Já percebeu que naquele dia você fala: hoje eu não levanto. Aí você pisca o olho e já está em pé. Por quê? Porque o riacho não para. O riacho não para. O calor pode estar matando, mas o riacho não para. O riacho não para. Você nunca vai queimar nesse deserto, porque o riacho não para. Põe a mão no seu coração. Senhor, eu quero pedir a tua graça, quero pedir o teu amor, quero pedir que nesse momento o Senhor envie teus anjos limpando a vida do teu filho. Tira, Senhor, tira ele desse caminho, tira ele desse conselho e planta ele agora na tua presença. Que ele comece a sentir nesse momento agora o frescor da tua presença. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Vamos do verso 7 ao verso 10. É um privilégio poder olhar numa quinta-feira como essa e ver essa igreja lotada. É um privilégio. Quando eu falei no vídeo sobre a nossa região, eu sou nascido e criado aqui em Itaquera, e eu congreguei minha vida inteira aqui, e havia uma força de pessoas que tentavam colocar na minha cabeça que, de verdade, que eu tinha que me mover daqui, que aqui nunca conseguiríamos. Mas não é o manual do homem, é o manual de Deus. E olhar para essa igreja e ver essa igreja como a gente sempre vê lotada, a gente se acostuma, não é? Mas não deveria fingir, não deveríamos nos acostumar. É um prazer. Onde Jesus está, as multidões precisam vir. E que nunca mude isso no nosso coração. Que Jesus Cristo seja a razão de estarmos aqui. Ele é o motivo. Só tem um motivo: Jesus é o motivo. Amém? Faça festa, tire foto, faça seu story, convide sua família para vir, e vai ser uma bênção. Você que está online é nosso convidado para vir aqui também, ok? 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, Paulo fala assim, para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Feche os seus olhos. Eu não sei se você está cansado, eu não sei se você está estressado, mas só tem um jeito de a tua vida mudar: você dá valor à palavra. Não ouvir só com o ouvido, mas ouvir com o coração. Deixar que a voz de Deus penetre na sua alma. Enquanto você vai ouvindo a palavra, Deus vai te nutrindo, Deus vai te renovando, Deus vai tirando pensamentos obscuros, coisas que você já tinha até desistido. A palavra vai te animando de novo. A palavra tem um jeito de penetrar onde nada pode, dividir a alma do espírito, a junta e a medula. Esse é o poder do evangelho. Pai, nós oramos, vem até nós, vem até a igreja, quebra toda a maldição,
vem até nós, livra-nos do mal, muda, Senhor, nossa vida, nossa mente. Queremos voltar para casa diferentes. Não é só mais um culto, é o culto da nossa vida, é o culto da transformação, é o culto da metanoia, é o culto onde o meu coração vai ser trabalhado para viver as tuas palavras e a tua promessa. Fala conosco, para os que estão aqui e os que estão online, diga graças a Deus. Esse é um texto conhecido. Paulo escreveu a carta de Coríntios para uma igreja em Corinto, claro, que valorizava muito a aparência espiritual. Eram pessoas pomposas, pessoas que exaltavam demais o poder da espiritualidade, o ritual, o formato, a beleza, o status. A igreja de Corinto era uma igreja que vivia pelo desempenho. Eles amavam o desempenho, eles amavam mostrar quanto eram grandes. E Paulo poderia entrar nesse jogo, porque Paulo era o cara. O começo do capítulo 12, Paulo começa a dizer que ele foi levado ao terceiro céu. Se tem alguém que poderia contar vantagem aqui, era Paulo. Ele teve uma experiência espiritual que basicamente ninguém teve. Mas Paulo não entra nesse jogo, mesmo tendo sido arrebatado. E ao invés disso, ele não escreve uma carta detalhando a sua experiência fenomenal. Na sua carta à igreja de Corinto, ao invés de se exaltar, ele revela algo que ninguém esperava. O apóstolo Paulo traz a revelação, não do céu, mas a revelação do espinho. Ele faz questão de contar para uma igreja pomposa a relação dele com um espinho. Um espinho que não foi por acaso. Não foi por falta de fé, não foi por pecado. Foi um espinho permitido por Deus. Deus, com o propósito de que Paulo não se exaltasse com o tamanho das revelações que recebeu. Deus coloca um espinho nele para machucá-lo. E enquanto aquela igreja valorizava a força, Deus estava formando o homem na fraqueza. É maravilhoso isso. É nesse capítulo que Paulo vai falar uma frase que a gente repete muito aqui na igreja: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Sim, o espinho torna Paulo fraco. E eu fiquei pensando nesse texto hoje, pedindo a Deus uma revelação para compartilhar com vocês, porque eu, Diego, já orei muito na minha vida e jejuei, fiz campanha, chorei, pedi, e percebi que nem tudo aquilo que queria muito, Deus fez. Também pedi para Deus tirar algumas coisas da minha vida, e percebi que também nem tudo que pedi para Ele tirar, Ele tirou. E o problema não é o que me incomoda. O problema é que eu sei que Deus tem poder para tirar tudo. Eu sei que Deus tem poder para curar tudo. Então o que dói mais não é o espinho, sabe? O que dói é Deus, se o Senhor tem poder para mudar isso, e eu vou ter uma qualidade de vida melhor, e eu vou ter um dia a dia melhor, e o Senhor tem poder para fazer isso, e o Senhor me ama, então por que o Senhor não faz? Que custa? É aqui que a fé entra em crise, porque eu não estou lidando com a ausência de Deus. Deus está aqui. Então se Ele está aqui, por que não faz? Ele está aqui. Por que que Ele não faz? E Ele deixa claro que Ele decidiu não remover o espinho. Paulo está dizendo: eu fui ao terceiro céu, eu vi coisas que ninguém viu, eu ouvi coisas que ninguém viu. E quando eu volto, depois de uma grandeza, o presente que eu recebo é um espinho, é uma dor,
É um mensageiro de Satanás, como diz o texto, para me esbofetear. Que tem experiência com Deus, que a gente vive. Que quanto mais profundo a gente vai, mais Deus precisa tratar o que você é para se tornar. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas esse texto deixa claro que espinhos não são acidentes. O espinho de Paulo não era um acidente. O incômodo que Paulo está vivendo não era um acidente. Paulo diz: foi-me dado um espinho na carne. Não foi coincidência, não foi azar, não foi macumba, não foi feitiço, não foi distração. Ele diz: foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado algo que incomoda. E aqui eu trago uma revelação. Nem tudo que fere você, fere para destruir. Nem tudo que fere você, fere para destruir. Algumas coisas ferem porque Deus autorizou. Quem autorizou o espinho, por mais que seja o diabo que tenha feito, mas quem autorizou o espinho não foi o diabo. Quem autorizou o espinho foi quem? Foi Deus. Então esse texto me mostra que tem coisas que Deus autoriza para me ferir. Uau! Um mensageiro de Satanás. Quem está me ferindo é o inferno. O texto diz: o mensageiro de Satanás. Mas quem está permitindo o mensageiro de Satanás é Deus. E aí, pastor? Aí que até o diabo vira ferramenta quando Deus decide tratar alguém. Até o diabo vira ferramenta quando Deus decide esticar alguém, modificar alguém, fazer essa pessoa ter uma nova cabeça, um novo coração. Sim, Deus pode usar demônios, Deus pode usar teus inimigos, Deus pode usar crises. Deus não cabe na caixinha que você idealizou. Deus é Deus, Ele é Senhor. E esse culto vai abrir a sua mente para coisas que até então você não aceitava, dizendo: não, isso eu não aceito. Querido, fecha a boquinha. Esteja naquilo que Deus quer que você faça, porque Deus tem seus planos e seus meios, e nem todos eles combinam com aquilo que você está vendo, nem todos eles combinam com aquilo que você está imaginando, nem tudo. Você pode estar tentando expulsar algo que Deus está usando para te quebrar. Você pode estar tentando expulsar algo que Deus está usando para forjar seu coração. Você pode estar tentando lutar contra uma situação que Deus está usando para te fazer ver de um jeito que você nunca veria se não fosse passando por essa situação. Arrancando uma ingenuidade, arrancando uma imaturidade, esse negócio de ser levado por conversa alheia. Talvez Deus está permitindo que até uma situação de machucar você seja o grande estopim para um novo tempo na sua vida. Porque Deus prefere ferir você do que perder você. Deus prefere machucar você do que perder você. Eu tenho certeza, quando Deus diz para Paulo: eu mandei um espinho na tua carne, um mensageiro de Satanás para te esbofetear por conta das grandes revelações, eu tenho certeza que Deus pensou o seguinte: se eu não colocar um espinho, Paulo vai se perder. Ele viu tanta coisa, ele ouviu tanta coisa, ele teve uma revelação tão profunda. Eu conheço a minha criação, eu preciso colocar um limitador para que ele nunca esqueça de quem ele depende. O texto diz: para que eu não me exaltasse. O perigo de Paulo não era o espinho, o perigo de Paulo era o orgulho. Esse é o problema. Nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos. A gente quer Deus ao nosso serviço, a gente fala sobre Ele, a gente lê a Bíblia, mas na verdade nós queremos mandar nele. Nosso orgulho, a nossa soberba. E Paulo não tinha problema com o espinho, Paulo tinha problema com o orgulho. Deus está vendo algo em Paulo que nem o próprio Paulo tinha percebido. O que eu quero que você entenda é que Deus não está reagindo ao que você é. Deus está lidando com o que você pode se tornar. Ele sabe, se você conquistar tudo que quer, que bicho você vai virar, que ser humano você vai virar. Então, para você não deformar, Ele precisa tratar a tua natureza. E não trata a nossa natureza com beijo e abraço.
espinhos são necessários. Eu tenho os meus, você tem os seus. Deus não trata só o teu presente. Deus sabe o que vai acontecer nos próximos anos, nos próximos meses. E é por isso que Ele envia situações que nem sempre são agradáveis, para que eu não me perca no dia de amanhã. Por isso que esse mesmo apóstolo Paulo diz para mim e para você: em tudo dar graça. Eu entendo, eu agradeço. Eu não entendo, eu agradeço. Dói, eu agradeço. Faz bem, eu agradeço. É doce, eu agradeço. É amargo, eu agradeço. Eu ganhei, eu agradeço. Eu perdi, eu agradeço. Chegou, eu agradeço. Está indo embora, eu agradeço. Entrei no hospital, eu agradeço. Entrei no velório, eu agradeço. Entrei na maternidade, eu agradeço. Fui contratado, eu agradeço. Fui demitido, eu agradeço. Consegui chegar na igreja tranquilo no horário, eu agradeço. O pneu do carro furou, eu agradeço. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que tudo o que acontece hoje, se eu estou no caminho de Deus, Deus não está só cuidando do meu presente, Deus já está cuidando do meu futuro. Deus está cuidando do seu futuro. Não reclame quando simplesmente alguma coisa der errado. Não reclame quando de repente o elevador parar no ponto. Não reclame quando, por exemplo, você demorar para ser atendido numa fila. Você não sabe o que Deus está te poupando sobre o teu futuro. Deus conhece o seu futuro. Deus sabe quem você é. E se para proteger você Ele tiver que permitir dor, Ele permite. Se para proteger você, porque para proteger Paulo Ele coloca o espinho. Se para proteger você Ele precisar fazer você chorar alguns dias, Ele vai fazer você chorar. Porque é melhor você ferido do que você perdido. É melhor você ter uma fase de angústia por um período do que se perder completamente amanhã. Deus te conhece. E alguns estão lutando contra fases. Deus está dizendo: não lute contra esta fase, lute pela minha presença. Não lute contra esta estação, lute pela minha presença, lute pelo meu poder, lute pelo meu fogo, lute pela minha presença em você. Agora, por que espinhos são tão importantes? Fala comigo: espinhos me mantêm de joelhos. Paulo vai dizer o seguinte: por 3 vezes eu pedi a Deus para tirar o espinho. Quantas vezes ele pediu? 3. 3 vezes. Paulo era um homem casca dura. Paulo era um homem acostumado a enfrentar situações difíceis. Ele não era um cabra mole. Ele não era um mimizento. Se ele pediu 3 vezes, é porque alguma coisa estava realmente esbofeteando ele. A gente não tem uma clareza do que é esse espinho. E eu não quero conjecturar aqui com você. Importa que é algo que machuca muito. Porque ele está pedindo: Deus, tira. Deus, tira. Deus, tira. 3 vezes. 3 vezes. O homem que foi levado ao céu agora está de joelho no chão. Deus, por favor, tira isso da minha vida. Deus, por favor, tira isso da minha vida. Deus, por favor, tira isso da minha vida. O homem que ouviu o que ninguém ouviu agora está no chão, gemendo, pedindo para Deus arrancar. Um homem que viu, mas eu escuta. O espinho não te afasta de Deus. O espinho te empurra para Deus. Porque espinhos nos põem de joelhos para depender de Deus. Tem coisa que só existe na sua vida para te impedir de viver longe de Deus. Deus sabe que se as coisas continuarem como estão, sem Ele interferir, você vai se esfriar, você vai se desviar, você vai perder a sua fé. Espinhos não vêm para matar, espinhos vêm para me colocar no eixo. E talvez essa situação que você está vivendo, amarga, doída, nunca foi uma situação para te destruir, foi uma situação para te recolocar diante da presença de Deus. Aquilo que a gente chama de luta, Deus chama de estratégia. Aquilo que a gente chama de pior fase da minha vida, Deus chama de reencontro. E talvez seja isso que você está vivendo aqui. Um reencontro para nunca mais ser o mesmo. Pastor, mas como pode? Calma. Ele é o arquiteto da vida, Ele sabe o que está fazendo. Eu tenho uma palavra para você que está angustiado aqui. Deus sabe tirar você dessa situação de um jeito que o nome dele será glorificado. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. E você sabe qual é a resposta de Deus quando Paulo está de joelho e por 3 vezes pede
tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho, tira, por favor, tira. A resposta de Deus é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Deus não diz: eu vou tirar o espinho. Deus diz: eu vou colocar algo em você junto com o espinho. A minha graça te basta. Há algo que vai ser mais poderoso do que o espinho: a graça de Deus. Sim, mais poderoso do que o câncer é a graça de Deus. Sim, mais poderoso do que o desprezo dos homens é a graça de Deus. Sim, mais poderoso do que a perseguição é a graça de Deus. Deus não precisa tirar o espinho, Ele só precisa encher você de graça de Deus. De graça de Deus. Você tem que mudar o olhar hoje, porque sempre haverá alguma coisa diferente, e a graça de Deus te acompanhará. Agora escute, Paulo diz: tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho. E Deus diz: a minha graça te basta. Paulo não pediu isso. Paulo disse: tira, tira, Senhor, por favor, tira. E Deus responde: suporta. A minha graça te basta, suporta. 3 vezes: tira, tira, tira. Uma resposta: suporta, suporta, suporta. Estou pregando para alguém aqui. Vou na Lírio, Deus vai tirar, Deus vai tirar, Deus vai mudar. E Deus está dizendo: suporta, suporta, suporta. É aqui o ponto mais profundo. Deus não respondeu ao pedido de Paulo, Deus respondeu à necessidade de Paulo. Deus está dizendo: eu não vou mudar o cenário, eu estou te dando estrutura para permanecer aí onde você está. Eu não preciso tirar o espinho, eu te darei capacidade de viver com ele, de enfrentá-lo, de suportá-lo. Eu quero declarar que há uma unção de força descendo aqui nesta noite. Você tem ficado em crises: eu estou revoltado, pastor, eu não aceito, pastor, eu estou muito nervoso, eu já não durmo. Volta a dormir, bobinho, volta a dormir, bobinha, porque Deus não vai precisar mudar a tua necessidade só. Deus vai te dar poder no meio de tudo isso. Deus não vai tirar, Deus vai te dar estrutura para permanecer. Essa empresa não vai te enlouquecer, essa crise não vai te destruir. Você não vai viver à base de remédio, você não vai viver como um doido correndo pela casa. Não vai levantar mais 4:30 da manhã, 3:30 da manhã e sentar na sala e ficar olhando para o nada, porque você não precisa que essa situação mude. Você precisa ter estrutura para aguentar o tranco. Deus sabe o que está fazendo, e no fim da história termina em honra. No fim da história o nome de Jesus não será envergonhado. Ninguém nunca envergonhou Jesus, ninguém nunca envergonha Jesus, e ninguém nunca envergonhará Jesus, e nunca um filho de Deus será envergonhado. Você pode ser filho do capeta, e o filho do capeta será envergonhado, mas todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. E filho de Deus não é envergonhado. O filho de Deus passa pelo vale, mas não morre no vale. O filho de Deus entra em situações adversas, mas não morre na situação adversa. O filho de Deus até pode sofrer o que todo mundo sofre, mas a mão de Deus o ergue, a mão de Deus o levanta. Eu declaro que a tua história não terminará em vergonha, porque se você for filho de Deus, nunca o nome de Jesus será envergonhado. Nunca o nome de Jesus será envergonhado. A sua casa não será envergonhada, a sua família não será envergonhada. Por quê? Porque a graça me basta, 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 a graça me basta. Cheio da graça, a graça me basta. Eu levanto com a graça, eu trabalho com a graça, eu oro com a graça, eu vou enfrentar meus medos com a graça, eu entro em reuniões com a graça. Façam cara feia para mim, eu olho para vocês com a graça de Deus. Falem mal de mim, persigam-me, falem do meu nome, falem da minha família, falem da minha igreja. Eu olho para todos vocês e eu não brigo, eu suporto vocês com a graça, com a graça, com a graça. O médico diz que piorou, eu não vou brigar com o médico, eu não vou tomar chumbinho, eu não vou cortar o pulso. Eu pego o exame e enxergo o exame com a graça. É com a graça, é a graça de Deus. A minha graça te basta, Paulo. A graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus. E aqui é uma revelação profunda, porque o texto diz que o poder não vem da força. Paulo diz, quer dizer, Deus diz para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Deus está revelando algo que a teologia não gosta. Deus está dizendo: a origem do meu poder não vem da sua força. Porque quando você está forte, você fala: eu consigo, eu dou conta, eu resolvo, eu sei. Não, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você diz: não dou conta, não consigo, não tenho dinheiro suficiente, não tenho força para levantar hoje, não tenho cabeça para lidar com esse assunto, não estou conseguindo lidar com tantos compromissos, me sinto fraco, me sinto incapaz, me sinto frustrado, me sinto atrasado. Mas eu sei de uma coisa: se eu pegar tudo isso que não funciona e entender que é uma graça que me alcança, sobrenaturalmente um poder virá. Um poder virá, porque Deus não divide a glória dele com super-homens, Deus não divide a glória dele com grandes homens, Deus não divide a glória dele com grandes autoridades, Deus não divide a glória dele com homens engomadinhos e mulheres engomadinhas. Deus não se impressiona com um tronozinho em cima do púlpito, Deus não se impressiona com fala grossa, Deus se impressiona com gente na fraqueza pedindo a graça. Deus olha para gente que não é e dizendo: eu realmente não sou, eu não tenho, mas por favor, Senhor, aperfeiçoa-me na fraqueza para que o poder venha. Deus te fortalece onde você não consegue, porque enquanto você acha que dá, Deus não entra. Tudo na minha vida, tudo no meu ministério, tudo, há 19 anos, tudo que eu quis fazer, eu nunca tinha tudo na mão. Nunca. Eu nunca tive dinheiro para fazer o que Deus me mostrava. Eu nunca tive apoio suficiente, nunca tive competência suficiente. Isso me forçava todos os dias a dobrar o joelho e dizer: se o Senhor não for comigo, eu quebro. Se o Senhor não for comigo, eu não dou conta. Porque o que Deus tem para mim é maior do que eu. O que Deus tem para mim eu não faço sem Ele. O que Deus tem para mim eu não consigo parar de buscá-lo. 1 segundo sem Ele, Satanás me atropela. Quando você diz: eu dou conta, Deus não entra. Mas quando você diz, olhe para mim, quando você diz assim: acabou, acabou. Só quem já falou isso sabe o que eu estou falando. Acabou. Aí Deus olha para você e diz: é agora que começa. Três vezes: tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho. Não vou tirar. Tá bom, Senhor, é agora que começa. O fim da sua força é o início do mover de Deus. O fim da sua força, a sua exaustão. Eu não estou pregando para quem está no boteco, eu não estou pregando para quem está no prostíbulo, eu estou pregando para quem saiu de casa e veio para a igreja. Eu estou pregando para quem veio atrás de Deus. Eu estou pregando para quem não sabe como resolver, mas sabe que Deus resolve. Eu sei que quando termina a sua força, quando você desaba no chão e fala: eu estou entregando tudo, Senhor, chega de tentar sozinho, chega, eu não sei nada, Senhor, está na tua mão. Quando você entrega tudo, o mover começa a acontecer. O mover começa. E hoje eu quero te convidar para isso hoje. Você correu tanto, você fez tanta reunião, você falou tanto, e a única coisa que você colheu foi decepção. A única coisa que você colheu foi expectativa frustrada. E assinou contrato, fez um monte de coisa, falou com um, falou com o outro, um bateu no ombro, outro bateu no outro ombro e falou: agora vai, confia em mim. E todo mundo furou, todo mundo foi embora, todo mundo não cumpriu a palavra. E Deus está dizendo: eu estou esperando você cair no chão e falar para mim: acabou. Porque quando você chegar no teu limite, eu começo a mostrar quem é que manda nessa parada toda. Eu começo a mostrar. O problema é que você quer parecer forte. Pare de manter sua imagem. Quer sustentar um padrão de intocável, um padrão de solucionador de problemas, um padrão de alguém que tem resposta para tudo, quer segurar tudo. E Deus está dizendo, João capítulo 15, versículo 5:
Ele olha para você e diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se você permanecer em mim e eu permanecer em você, esse dará muito fruto. Leia comigo agora depois da vírgula. 1, 2, 3. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Não vem com essa carinha de inteligente, não vem com essa carinha de sabichão. Não me mostre seus diplomas, não me mostre suas influências, não me mostre seu network, não me mostre suas influências. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Pegue e desabe hoje diante de Cristo e diga: Deus, acabou. Eu vou parar de viver sozinho. Eu vou parar, eu cheguei no meu limite. A tua graça vai me bastar a partir de agora. E você verá um mover, um mover, um mover, um mover. Jesus diz: sem mim nada. Fala comigo: nada. Deus não unge autossuficiente. Deus se manifesta em dependentes. Dependentes. Gente que depende. Gente que olha e fala assim: eu não sei, mas me dá 5 minutos que eu vou orar. Me dá 5 minutos que eu vou falar com Deus. Não, você tem que dar uma resposta para mim. Não, para, eu dependo dele. Eu não vou tomar uma decisão sem falar com ele. Eu não vou. E se eu não tiver paz, eu não vou. E aí Paulo, quando ouve, depois de pedir 3 vezes que a graça é suficiente, Paulo muda. Ele vai dizer: então agora me gloriarei nas fraquezas. Uau! Se a origem do poder é a fraqueza, então eu seria um tolo se reclamar delas. E aqui tem uma loucura espiritual. Ele não venceu o espinho. Ele entendeu que havia um propósito no espinho. Havia um propósito. E quando você entende o propósito, você para de lutar com o processo. Então, peraí. Então, Deus tem planos por que eu moro onde moro, trabalho onde trabalho. Eu não vou lutar contra o espinho, porque espinho é um plano de Deus para cuidar do meu futuro. Opa! Quando eu sou fraco, não quando eu melhoro, não quando cai dinheiro na conta, não quando eu venço, não quando eu consigo, mas quando eu sou fraco. É quando eu sou fraco. É quando eu olho no espelho e digo: como eu sou carente quando eu estou fraco. Porque fraqueza não é um problema. O problema é a independência. Nós estamos virando uma igreja num Brasil independente. Fazemos coisas e não oramos. Não temos temor, não temos reverência. A gente vive uma vida solta. Esquecemos. Então Paulo diz: ok, não vai tirar, Deus, está ótimo. Se o Senhor não vai tirar, é porque é bom para mim. Quantas coisas você pede para Deus tirar? Há 10 anos Ele não tirou. E você, ao invés de buscar a graça de Deus no meio de tudo isso, você entra em crise. E na sua cabeça o amor de Deus se manifesta em tirar o espinho. E Deus diz: por te amar eu não vou tirar. Eu sei quem você pode se tornar se eu tirar isso de você. Eu conheço seu coração. Eu sei que você se perderá. Mas isso não é para te punir, isso é para te alinhar. O que falta é você buscar a minha graça e o meu poder. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas tem pessoas cansadas de tentar sustentar algo dentro de si. Um colapso nervoso, uma incoerência na alma, uma fúria. E eu sei que tem gente cansada de fingir força, fingir alegria, porque o espinho não sai. E Deus está dizendo: eu não vou tirar isso de você. Eu vou te sustentar nisso. Eu vou te sustentar nisso. Eu vou cuidar de você nisso. A situação continua sendo difícil, mas eu vou te sustentar nisso. Eu tenho um plano para você. Deus não vai tirar você, Deus vai sustentar você. Deus vai fortalecer suas pernas. Suas pernas não vão vacilar. Deus vai fortalecer seus braços. Você vai ter braços fortes. Deus vai fortalecer sua cabeça. Sua cabeça vai ser rápida para curar. O diabo vai mandar seta, laço, dardo inflamado, e você vai logo voltar para o pensamento correto. Deus vai fortalecer suas mãos para serem firmes e fortes. Deus vai fortalecer o seu corpo para que você não adoeça. Deus não vai aliviar para você. Deus vai sustentar você no meio de tudo isso.
Deus diz: agora eu não vou remover, porque eu tenho um sonho de me manifestar no meio de tudo isso que você está vivendo. Essa casa torta, essa empresa torta, essa situação torta, ela vai permanecer torta por um período ainda, mas eu me manifestarei no meio de tudo isso. Confia em mim, eu vou aparecer no meio de tudo isso. Eu darei a você resposta. Você não vai parar, eu estarei com você. Você vai ver o meu poder como nunca viu. Eu estou pregando para gente aqui que vai se deparar com glória durante o dia. Você vai dizer: o espinho não dói mais. Por quê? Porque ele ficou mais leve? Não, porque a graça de Deus me anestesiou. Hoje eu vou andando e as pessoas vão entender. Eu conheço sua história, rapaz. Eu conheço sua história, mulher. Por que você não chora mais como antes? Por que você não reclama mais como antes? Por que você não chora? Por que você não cai na cama? Por que você não bebe, fuma como antes? E você vai dizer: a situação é exatamente a mesma, mas a graça de Deus tem me sustentado todos os dias da minha vida. Há um poder que flui na fraqueza. Há um poder que flui na fraqueza. Eu estou pregando para alguém aqui. Há um poder que flui na fraqueza. Deus sabe qual é a sua luta, minha irmã. Eu sei que tem pessoas aqui passando por situações que estão dizendo: Senhor, me tira daqui, me socorre. Deus está dizendo: confia em mim. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Sabe o que é isso? Isso é um massacre, gente. Sabe o que é isso? Isso é um massacre. 1000 morrendo de um lado, 10.000 à direita. Quem está no meio vai dizer: eu sou próximo a morrer. Deus está dizendo: não acontecerá mal algum a você. Eu estou com você. A minha graça te basta. Deus está tentando cuidar de você. Se Ele tirar o espinho agora, Ele perde você. Se Ele facilitar para você, Ele perde você. E tem coisa na sua vida que não saiu. Escute isso, não porque Deus te abandonou, mas é porque Deus te ama demais para te deixar do jeito que você ficaria sem isso. Se Ele tira isso, a versão que vai surgir é uma versão horrível. Então Ele segura. Eu tenho muitos medos. Você também tem. Mas uma coisa eu tenho certeza: quem conhece o meu futuro é o Senhor Jesus. E Deus não está só protegendo o seu conforto, Deus está protegendo o seu caráter. Todos os dias eu peço a Deus que o meu coração não se embriague. Todos os dias eu peço a Deus que nenhum crescimento de igreja me faça me tornar arrogante. Eu fico muito feliz quando as pessoas ficam surpresas e falam: nossa, pastor, você é simples. Isso para mim não me ofende, é uma alegria, porque eu tento me parecer com Jesus. E eu fico pensando todas as vezes que venho à igreja: se Jesus fosse o pastor desta igreja, onde Ele estaria? Eu tenho certeza que Ele não estaria dentro de uma sala. Ele estaria lá na porta recebendo vocês. Eu tenho certeza que se Jesus fosse o pastor desta igreja, Ele seria diferente. Jesus é o nosso modelo. Mas no meio de tudo isso nós temos medo. E um dos medos que eu tenho é de meu coração se perder pelo orgulho. É de um dia olhar no espelho e dizer: olha tudo que eu fiz com a minha liderança. Olha tudo que eu fiz com o meu talento de pregação. Olha tudo que eu fiz com a minha eloquência. Não. Não. E eu quero que você se preocupe também com a sua vida. Se você está prosperando, crescendo, se você tem tido a graça e o favor de Deus sobre a sua vida, todos os dias, olhe no espelho e diga para si mesmo: eu sou um miserável, cego, pobre e nu, e o valor que tenho vem de um Cristo que fez tudo por mim. E eu não preciso que Ele mude a minha situação, eu só preciso que Ele me fortaleça para suportar até o dia que Ele queira fazer algo. Deus está formando alguém hoje. Você vai aguentar esse peso, meu irmão, minha irmã. Você que tem chorado, você vai aguentar esse peso. Você está pedindo paz e Deus está dizendo: tenha paciência, eu estou construindo uma estrutura em você. Se eu tirar você daí agora, você não tem a estrutura que eu quero que você tenha. Calma. Você está pedindo para sair e Deus está dizendo: fica, porque eu tenho algo para revelar. Fica, porque eu tenho algo para te mostrar. Eu sei que dói, mas se parar de doer, você também vai parar de buscar. Se parar de doer, você vai esfriar. Então Deus permite, não porque Ele gosta de te ver ferido. Deus permite porque Ele sabe quem você pode ser sem Ele. Eu encerro dizendo: esse espinho
não é seu inimigo. É o que está impedindo você de virar alguém que Deus não pode mais usar. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você, nesse momento, não olhe para aquilo que te incomoda, sabe? Eu quero que você peça ao Senhor para usar a sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? A de Paulo era o espinho. Satanás o esbofeteava. Talvez sua fraqueza é uma fraqueza financeira, é uma fraqueza de relacionamento, é uma fraqueza de caráter, é uma fraqueza de emoções. E você diz: Deus, tira esse espinho. E Deus está dizendo: não preciso. Olhe para mim que eu vou te dar força para suportar isso. Eu preciso gerar estrutura em você. Eu sei quem você pode se tornar. O espinho que você quer que eu arranque é exatamente o lugar que Deus escolheu para habitar. O lugar que Deus escolheu para forjar você. Então você vai falar como Paulo: então quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Sinta a força chegando sobre o seu corpo. Feche os olhos. Sinta o próprio Espírito Santo indo em tua direção, com fogo. O próprio Espírito Santo trazendo uma nova mentalidade. O Espírito Santo fazendo fazer como Paulo: então, Senhor, agora eu me gloriarei. Eu não vou reclamar mais, eu não vou gemer mais. Eu vou fazer festa no meio da situação que eu não gostava até ontem. Mas se essa é a ferramenta do despertar da tua presença, se essa é a ferramenta, se o Senhor decidiu não tirar, então agora eu me gloriarei nisso. Então agora eu vou ter experiências contigo, Senhor. Eu não vou me revoltar, eu vou me entregar. Eu vou celebrar o teu nome. Eu vou levantar o teu nome ao mais alto lugar. Eu vou declarar que eu dependo de ti. O Senhor é a minha força. Vai chamando a presença de Deus. Vai dizendo: o Espírito Santo me fortalece nessa situação. Você está doente? Peça a graça de Deus. Você está amargurado? Peça a graça de Deus. Você foi abandonado por um homem, por uma mulher? Peça a graça de Deus. Você foi demitido? Peça a graça de Deus. Seu lar está em crise, teu marido quer separar? Peça a graça de Deus. Teu filho está nas drogas, foi embora de casa? Peça a graça de Deus. Você recebeu um diagnóstico horrível? Peça a graça de Deus. Não peça para Ele tirar o espinho, peça a graça de Deus. A graça te fará suportar, a graça te fará alcançar. Peça a graça de Deus. É da graça que vem o poder. E que bom que você não consegue mais, porque Deus ama os dependentes. Que bom que você não dá conta mais. Que bom que você está dizendo: acabou, acabou. Que bom, porque é nesse momento que a glória de Deus começa a aparecer. É no momento que eu não sei para onde ir, não sei com quem falar, que nesse momento que o poder vem. É quando os poderosos viram as costas, é quando os amigos somem, é quando o dinheiro acaba, é quando as pessoas que diziam conta comigo nem me atendem mais no celular. É nesse momento que eu caio no chão e digo: acabou, estou perdido, acabou. E Deus está dizendo: está perdido nada, porque nessa fraqueza eu te torno dependente de mim, e nessa dependência o meu poder começa a brotar. O meu poder te levanta, o meu poder te ergue, o meu poder te capacita. Você pode se colocar em pé nesse instante. É o poder de Deus. Nós vamos orar por esse poder. Eu queria que você fechasse os olhos só mais um pouco. Eu queria que você olhasse para a área que mais te preocupa da sua vida. Eu tenho certeza que a área que você mais se preocupa é a área que você mais cuida. A área que você mais se preocupa é a área que mais está nas tuas mãos. O que é que mais te preocupa? Eu tenho certeza que é a área que você segura. Você faz tudo para dar conta. E perder isso na tua cabeça vai arrebentar você. E Jesus está dizendo: enquanto você estiver forte nisso, cuidando disso, eu não entro nisso. Mas a hora que você olhar para mim e falar: Deus, acabou, eu não dou conta, eu não vou morrer por isso, Senhor, por favor. Deus está dizendo para você: mostre-me sua fraqueza, não sua força, que o meu poder virá sobre você.